Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado Padre Fábio, estimado Diácono Sérgio, estimada comunidade aqui reunida, este 22º, 21º domingo do tempo comum, nesse dia em que nós, então, fazemos esta memória agradecida de nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo, dia do Senhor. Nos reunimos para celebrar o mistério da nossa fé, o mistério do amor de Deus que nos envolve a todos. E é com muita alegria que eu estou aqui fazendo a visita pastoral a esta paróquia. Como vocês sabem, desde sexta-feira nós estamos então nos reunindo com os catequistas, nos reunimos também com os conselhos, com as equipes que compõem o serviço da liturgia, e fizemos também visita aos idosos, aos enfermos, e hoje ainda teremos um encontro com todas as lideranças, todos são convidados a participar, após a missa. Nós também teremos um momento para conversarmos sobre o ano eucarístico, sobre o Congresso Eucarístico Nacional que vamos receber na nossa arquidiocese aí no próximo ano. Então, muitas razões nos reúnem hoje para celebrar. A maior delas é, sem dúvida, o mistério da nossa fé, Jesus Cristo. E hoje no Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E há muitas respostas que não diz quem Jesus de fato é. E ao perguntar aos discípulos, Pedro responde acertadamente: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer a Pedro que ele é como que uma pedra, um tijolo de construção, e sobre aquela rocha que é a sua fé nele, Jesus, a sua profissão de fé é como uma rocha aonde será construída a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja. Então, Jesus é esta rocha firme, sobre a qual edificamos a nossa vida e a nossa igreja, a nossa comunidade. Nós, cada um de nós, somos como que um tijolinho que é colocado sobre esta rocha. Lá no Sermão da Montanha,
Jesus falava da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Então, aqui Pedro é chamado a construir a igreja, a edificar a igreja de Jesus sobre a rocha desta confissão de fé que é Pedro colocando Jesus como esta rocha firme sobre a qual pode-se edificar esta construção, que nenhuma tempestade vai derrubar esta construção, que as portas do inferno, a maldade do mundo nunca será sobre ela poderosa, nunca vai destruí-la, nunca vai derrubá-la. Então, hoje nós somos chamados a sermos e a nos reconhecermos como também um tijolinho nesta construção que é a igreja de Jesus Cristo. Cada um de nós devemos nos reconhecer como um tijolinho nesta construção. Todos nós somos de alguma forma responsáveis pela edificação da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um de nós batizados somos também testemunhas, somos também missionários, somos também construtores desta igreja que é a nossa igreja, fundada sobre o alicerce da fé apostólica. Nossa igreja é fundamentada na fé apostólica, que é a fé em Jesus Cristo. Ele é a rocha firme sobre a qual foi e é edificada a igreja de Jesus Cristo. Quanta responsabilidade a nossa hoje! Somos também chamados a anunciar esta boa notícia do Evangelho de Jesus ao mundo. Hoje nós vamos fazer uma procissão com o Santíssimo Sacramento, mostrando ao mundo esta rocha firme que é Jesus, mostrando pelas ruas da nossa cidade, da nossa paróquia, mostrando que Jesus é a razão da nossa vida, é o fundamento da nossa fé. E ao mostrar Jesus eucarístico ao mundo, nós também somos chamados a irmos ao mundo como hóstias vivas para dar o nosso testemunho de fé. Como vocês sabem, o Padre Fábio já deve ter falado para vocês, já comentamos também aqui, que neste ano eucarístico que nós estamos vivendo como arquidiocese, em preparação ao Congresso Eucarístico Nacional, nós estamos rezando, meditando, refletindo sobre o tema hóstias vivas no mundo para a glória do Pai. É este o convite que Deus tem a nós hoje: edificar a igreja de Jesus Cristo como pedras vivas que somos, é ser hóstias vivas do mundo, é sermos testemunhas e missionários de Jesus Cristo no mundo, é levar a boa notícia do Evangelho, da vida, do amor, da misericórdia ao mundo tão carente de sensibilidade, de amor, de paz, de justiça. Nós cristãos somos chamados a irmos a este mundo para sermos de fato sal, luz, fermento, como Jesus nos enviou e nos envia a todos hoje também. Cada um de nós é chamado a ir por este mundo, sendo este fermento que faz crescer a massa, ou seja, esse fermento que, mesmo pequeno e pouco, mas é um sinal de amor, de misericórdia, de cuidado com a vida, de serviço aos irmãos. É este sal que dá sabor, que conserva os valores do Evangelho. Esta luz que afugenta as trevas da violência, dos erros, do pecado e da morte.
Por isso, cada um de nós hoje somos estas pedras vivas para edificar um mundo novo. Somos essas hóstias vivas no mundo. Levamos ao mundo esta boa notícia do Evangelho. Esta é a nossa missão, queridos irmãos e irmãs. O Senhor hoje nos chama a assumirmos esta vocação de discípulos missionários dele, testemunhando a verdade e a vida, sendo sinal, de fato, de contradição neste mundo que nós vivemos, tão marcado pela violência, pelo egoísmo, pela ganância, pela rivalidade. Não, nós estamos no mundo como pedras vivas de amor, de verdade, de justiça, de fraternidade. Nós queremos edificar um mundo aonde reine a paz, aonde reine o amor. Por isso, cada um de nós hoje é chamado a se sentir desafiado, se sentir enviado em missão para testemunhar neste mundo o Evangelho da vida, o Evangelho de Jesus Cristo. Abra seu coração, meu irmão e irmã, assuma a sua vocação de discípulo missionário, assuma de fato que você é chamado a receber Jesus na Eucaristia, sim, na palavra, se alimentar dele, mas não guardá-lo só para você. Quem se alimenta de Jesus na Eucaristia se sente comprometido com Jesus eucarístico. Quem se alimenta de Jesus na Eucaristia, este se sente enviado ao mundo. Este sabe que o verdadeiro cristão não é aquele que cruza os braços, não, é aquele que assume a missão de levar Jesus ao mundo, as realidades do mundo, as realidades de sofrimento, de contradição, de injustiça. É lá que somos chamados a ser fermento na massa, luz do mundo, sal que dá sabor. Que cada um de nós hoje possamos nos sentir de fato enviados a esta missão. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo e, alimentados por Ele na Eucaristia, somos enviados ao mundo para sermos lá, assim como aqui na comunidade, mas sermos no mundo, na família, no trabalho, sermos hóstias vivas para a glória do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmã, vamos ficar de pé, vamos